Fala meus lindos, este é o canal Fatos e Provas. O objetivo do canal é trazer muita informação e opinião sobre casos emblemáticos que eram marcados para a história não só aqui do nosso Brasilzão, mas também na gringa e fora, casos que levaram um circo midiático, casos em que a polícia fez o máximo de burradas possíveis, casos em que a polícia também acertou, tá? Casos em que a investigação foi para rumos completamente inesperados. Então tudo isso que vocês imaginam, nós vamos falar aqui no canal. Casos emblemáticos, guardem essa palavra, casos emblemáticos. Então se você curte esse tipo de conteúdo, nós vamos trazer vídeo novo toda segunda-feira aqui no nosso canal Fatos e Provas. Então se você curte esse tipo de conteúdo, não deixe de deixar o seu like aqui no canal, se inscreva, curta, compartilhe o nosso canal, marque o máximo de pessoas que você puder, mande para os seus amigos, porque se você gosta desse tipo de conteúdo, é indispensável que você compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece, porque eu tenho certeza que você vai gostar dos vídeos que nós vamos compartilhar aqui com vocês. E o primeiro caso que nós vamos falar aqui no canal hoje é um caso que ficou marcado na história do Brasil como o incêndio mais letal da história do nosso Brasilzão. Porque eu sempre costumo falar que várias vidas foram ceifadas, claro, todo incêndio ele tem o seu lado ruim, seu lado péssimo, porque muitas vidas acabaram se perdendo nesse incêndio. Mas esse incêndio ele serviu para aprimorar as leis relacionadas ao combate a incêndio do Brasil. E nós vamos falar isso ao longo do vídeo, que foi o incêndio do Gran Circus norte-americano que se instalou na cidade de Niterói lá na década de 60. Esse incêndio ele ceifou a vida de mais de 500 pessoas, sendo que a maioria delas eram crianças. Então vem comigo que nós vamos dissecar esse caso depois da nossa vinheta. Vamos lá! O ano era 1961, quando o gaúcho Danilo Stefanovic, Stefanovic, nome europeu do cara, né? Ele anunciou a vinda daquele que era considerado o maior circo da América Latina para a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. E justamente a lona do circo, a lona que viria a ser um dos maiores agravantes para incêndio, era considerada uma novidade para aquele circo. E ele anunciava os 4 ventos que a lona era composta pelo material nylon e a lona pesava cerca de 6 toneladas. Uma lona gigantesca, assim, era considerado um material de proporções astronômicas para aquela época. Era uma grande inovação. O circo ele se instalou na Praça dos Expedicionários, na cidade de Niterói, e contava com uma equipe de 60 funcionários e 150 animais. Então tinha vários tipos de animais, inclusive uma elefanta que, acho que o feminino de elefante é elefanta, né? Não sei. Enfim, vamos chamar de elefanta. Elefanta, elefoa, sei lá. Com 150 animais e 60 funcionários do circo, incluindo trapezistas, palhaços, pessoal da organização. Então era um circo de grandes proporções para aquela época. Isso para a década de 60, gente. Era extremamente grandioso para aquela época. E o circo ele tinha capacidade de receber 3 mil pessoas. Tá? Então tu imagina a década de 60, domingão de tarde, aquele domingão carioca, o pessoal se empolgava para pegar um circão de tarde lá para ir assistir um circo que tinha tudo de mais moderno para a época, tá? O Gran Circus norte-americano, o pessoal via o nome e já se empolgava, né? Então 3 mil pessoas por apresentação, era um circo de grandes proporções, gerava uma euforia enorme porque eles faziam uma grande mídia em cima de cada apresentação, então era certeza de sucesso, tinha uma grande euforia na cidade. E assim, gente, vocês devem imaginar que para um circo dessa magnitude é necessária uma grande equipe de montagem para a estrutura também. Então o dono do circo, Danilo Stefanovic, quando ele chegou no Rio de Janeiro para fazer a montagem da estrutura, ele também teve que contratar uma equipe muito grande para fazer essa montagem. Então, para fazer a montagem dessa grande estrutura, uma lona de cerca de 6 toneladas, teve que ser feita também um grande esqueleto para que fosse montada essa lona. Ele contou com uma equipe de mais ou menos 50 pessoas, tá? E dentre essas 50 pessoas teve o ponto focal que veio acontecer mais tarde.
e o ponto focal se chamava Adilson Marcelino Alves, tá? Adilson Marcelino Alves, que atendia também pelo apelido Dequinha, tá? Que ele foi demitido da equipe, tá? Ali no segundo dia de trabalho, ele já foi demitido da equipe, porque ele foi contratado, mas aí depois o pessoal do recrutamento ali descobriu que ele tinha antecedentes criminais por furto e também ele sofria de problemas mentais, tá? Então o Dequinha, ele trabalhou por 2 dias e depois ele foi demitido, e ele ficou muito revoltado porque ele foi demitido, porque ele pensou, pô, tá louco, os caras me demitiram só porque eu tenho antecedente criminal, agora porque eu tenho antecedente criminal nunca mais vou conseguir trabalhar na vida. E também não deixa dele ter um pouco de razão, né? Mas enfim, ele foi demitido por conta dos seus antecedentes criminais e dos seus problemas mentais. Dequinha foi demitido. Então, por conta disso, ele ficou muito revoltado, ele ficou muito chateado pelo fato dele ter sido demitido. Então, o circo foi sendo montado, foi sendo preparado para sua estreia, e ele ficou rondando ali as instalações do circo e muito revoltado com o que tinha acontecido. Então, o circo foi inaugurado, o Dequinha continuou rondando as instalações do circo. E quando o circo foi inaugurado ali, eu não tenho certeza se foi na primeira ou na segunda apresentação, mas ele tentou entrar sem pagar, alegando, pô, eu trabalhei na montagem, que dane-se se foi, sei lá, 1-2 dias que eu trabalhei sem pagar, que eu trabalhei na montagem do circo, então eu não preciso pagar para entrar. Mas aí ele foi impedido de entrar sem pagar. Disseram, não, e daí que você trabalhou aqui 1-2 dias? Não vai entrar sem pagar, não vai. Então o funcionário Maciel Felizardo, ele arrumou confusão com o Dequinha, que foi justamente quem o Dequinha culpava pela sua demissão. Ele fez uma grande confusão com o Dequinha e não deixou o Dequinha entrar sem pagar. Então, gente, deu um rebuliço, uma confusão gigantesca, e o Dequinha saiu de lá muito irritado, jurando vingança. Então, gente, isso ali era uma grande bomba relógio que estava prestes a explodir. Então, gente, agora nós vamos falar do que foi de um dos dias mais tristes da história do Brasil. Um dos dias que era para ser de alegria em um circo, e infelizmente foi um dia de choro, de dor para muita gente. O Dequinha, que nós já falamos dele, aquele cara que trabalhou durante 2 dias, que foi na montagem do circo, que foi demitido por problemas mentais, e antecedentes criminais por furto, e etc, etc, etc. Ele recrutou 2 amigos dele, o José dos Santos, que tinha a alcunha de Pardal, e o Walter Rosa dos Santos, que atendia pelo apelido de Bigode. Ele recrutou esses 2 amigos, ele com o plano de colocar fogo no circo. Ele chegou e falou para os caras, disse assim, cara, os caras me demitiram do circo, então vamos pegar e vamos colocar fogo assim só para dar um susto na galera. Sim, o José dos Santos, vamos chamar eles de Pardal e de Bigode para ficar mais fácil, tá? Assim como a gente tá chamando o Dequinha de Dequinha, pelo apelido, né? O Pardal e o Bigode até alertaram o Dequinha, falaram, Dequinha, isso aí vai dar problema, Dequinha, isso aí não vai dar certo. Mas o Dequinha estava decidido, ele disse, não, eles acabaram não sendo bons comigo, então eu não vou ser bom com eles, eu não vou ser bom com eles. Então eles até tentaram desencorajar o Dequinha, mas o Dequinha, ele estava completamente irredutível. O Dequinha, ele estava com sede de vingança. O Dequinha, ele não pensava em outra coisa que não fosse se vingar dos seus antigos patrões e de quem ele culpava pela sua demissão. Os comparsas, ele foi responsável por comprar 1 litro de gasolina para colocar fogo na lona, que até então, como eu falei anteriormente, era uma das grandes propagandas que o Danilo Stefanovic, dono do circo, fazia do circo. Aquela lona de nylon de mais de 6 toneladas, que na época era algo extremamente moderno. Então, um dos comparsas foi o responsável por comprar gasolina, e quando ele comprou gasolina, ele alertou de novo o Dequinha. Ele disse, Dequinha, para, cara, não vamos fazer isso, cara, não adianta. Por que você vai se vingar? Se vinga, vai lá, dá, sei lá, eu tô supondo que ele falou, tá, gente? Não quer dizer que ele falou isso, mas ele deve ter falado pro Dequinha, vai lá, a gente pode até combinar de dar uma coça no cara, de pegar, dar uma surra no cara, não precisa se vingar desse jeito do cara.
do Marcel Felizardo lá, que se você culpa tanto o cara pela tua demissão, a gente vai lá dar uma surra no cara e deu. O Dequinha, não, vamos botar fogo na lona. Então eles prosseguiram com o plano. Então, no dia 17 de dezembro de 1961, com 1 litro de gasolina, o grupo coloca fogo na lona. E agora, gente, um detalhe muito importante. Na verdade, a lona ela não era de nylon. A lona ela era de algodão revestido com o que, gente? Revestido com parafina. Parafina, material de vela. Dessas velas que a gente vê em cemitério, que a gente acende quando acaba a luz em casa. Sabe esse tipo de vela? Era de algodão revestido com parafina, extremamente inflamável. Então, exatamente às 15 horas e 45 minutos, quando faltavam cerca de 20 minutos para acabar o espetáculo, uma trapezista que atendia pelo apelido de Nena, que por sinal era irmã do dono do circo, ela avistou o fogo, avisou a plateia. Disse, gente, isso aqui tá pegando fogo. Desculpa o palavrão, mas ela disse, vai dar merda. Ela disse, isso aqui vai dar merda. Porque a lona revestida de parafina, em incríveis 5 minutos as chamas tomaram conta do ambiente. E aí o que eu disse lá no começo do vídeo? Que esse incêndio, apesar dele ter sido um dos dias mais tristes da história do Brasil, ele serviu para que as leis contra incêndio em grandes eventos fossem relativamente aprimoradas. Por quê? Porque com certeza nesse dia, para esse tipo de evento, de circo, não houve fiscalização nenhuma, porque se os bombeiros da época tivessem feito a fiscalização, eles iam ter visto que a lona era de algodão revestido com parafina, mas com certeza eles não viram que a lona era desse material, porque se eles tivessem visto, eles não iam ter deixado ter uma grande aglomeração de pessoas. Eles não viram e o pior infelizmente aconteceu. Então a trapezista Nena, ela avistou o fogo, ela tentou avisar, mas infelizmente em 5 minutos, como que você vai dispersar uma população de 3 mil pessoas em 5 minutos? Não tem, gente. Então aquele fogo se alastrou, foi aquele pânico instaurado de forma instantânea naquele local. Muita gente morreu na hora, porque o que aconteceu? Aquele fogo tomou conta, então as estruturas que seguravam a lona, elas cederam, então aquela lona, pensa, gente, o que é uma lona de 6 toneladas pegando fogo, cair sobre 3 mil pessoas? Teve muita gente que morreu na hora. 372 pessoas morreram na hora quando a lona caiu sobre o público. Então vocês têm noção da magnitude do que aconteceu, gente? 372 pessoas morreram na hora quando a lona caiu sobre as pessoas. E agora vocês imaginam o tamanho do desespero, que claro, morrer adulto e morrer criança são pessoas iguais. Mas, gente, criança é muito mais frágil, muito mais sensível, porque um adulto ele se defende muito mais do que uma criança. Vocês tendem a concordar comigo nisso. As crianças, elas não têm o mesmo poder de defesa que um adulto. Então, vocês imaginam que 70% das pessoas que morreram nesse incêndio eram crianças. O número total de óbitos desse incêndio foi de 503 pessoas, sendo que dessas 503, 70% eram crianças. E o saldo total de feridos foi cerca de 800. Então, das 3 mil pessoas que estavam lá, no local, cerca de 800 pessoas saíram feridas e 503 mortas. Então, foi muita coisa, gente. E vocês lembram que eu falei da elefanta lá no começo do vídeo? A elefanta ela teve um papel muito importante, porque vocês imaginam, se tinham 150 animais no circo, um animal, quando ele vê uma situação de pânico, ele também fica desesperado. Então, a elefanta, com toda a sua força, ela se desesperou e infelizmente ou felizmente ela acabou saindo correndo, pisoteou algumas pessoas, mas também ela conseguiu fazer um buraco na lona e por esse buraco muitas pessoas acabaram escapando. Então foi aquele pânico. Muitos médicos foram convocados pelo rádio. Imagine você, médico, lá no dia 17 de dezembro de 1961. Você está no seu carro, está na sua casa e você escuta no rádio que teve um incêndio de grandes proporções no Grand Circus norte-americano e você é convocado pelo rádio para trabalhar, para atender os feridos. Imagina você marceneiro. Você é convocado pelo rádio
para ir fazer a confecção dos caixões, porque as funerárias não estavam dando conta de fazer a confecção dos caixões para as pessoas que estavam indo a óbito. Porque era muita gente em óbito, não tinham funerárias suficientes na região para confeccionar os caixões. Isso que nós estávamos falando na época de uma das maiores cidades do Brasil, que era o Niterói. Tudo bem, mas é do lado do Rio de Janeiro. Então, gente, era uma tragédia de grandes proporções. Vários países se solidarizaram e mandaram pesquisadores, médicos, enfim, com pele de fora do Brasil para fazer enxertos de pele nos feridos, porque, gente, foi muita gente ferida neste incêndio de grandes proporções. O maior hospital de Niterói, na época, ele estava em greve. Imagina, o hospital estava fechado e teve que reabrir. Estava fechado entre aspas, né? Mas a maior parte do hospital estava fechada e teve que reabrir para atender os feridos. Mas agora imagina, exército foi convocado, os bombeiros foram convocados, os bombeiros que estavam de folga, enfim, foram todos convocados nessa totalidade, polícia, todo mundo para atender esta grande catástrofe que aconteceu nesse dia. Mas o que eu achei mais impressionante foram os marceneiros ser convocados para confeccionar caixões, porque é uma situação inimaginável você imaginar que possa acontecer dos marceneiros serem convocados para confeccionar caixões para que as pessoas possam ser de fato veladas e enterradas. Então, o que a gente viu realmente foi o incêndio mais letal da história do Brasil, que posteriormente nós vimos o incêndio do edifício Joelma, que nós vamos falar aqui no canal, nós vimos o incêndio da Boate Kiss, que nós vamos falar aqui no canal, que foram incêndios também de grandes proporções, mas nenhum deles chegou perto do que foi o incêndio do Grande Circus norte-americano. Então agora, gente, falando pós-tragédia, que depois que tudo aconteceu, que os feridos foram atendidos, que os mortos foram velados e enterrados pelas suas famílias, nós temos o pós-tragédia, que a polícia teve que investigar o que aconteceu e teve que, de fato, responsabilizar aqueles que foram os culpados pela tragédia. A polícia foi ouvir os funcionários do circo e chegou até Dequinha e seus comparsas. Então a polícia foi costurando, foi ouvindo os funcionários, foi ouvindo testemunha aqui, testemunha ali, etc e tal, e chegou até Dequinha e seus comparsas, até que Dequinha não aguentou a pressão, até porque ele tinha problemas mentais, e confessou o crime. E uma cena emblemática da época foi que Dequinha, imagina, gente, Dequinha, ele foi interrogado, sabe por quem? Ele foi interrogado pelo governador do Rio de Janeiro. Ele não foi interrogado pelo delegado, não foi interrogado pelos policiais, ele foi interrogado pelo governador do Rio de Janeiro, para vocês terem noção da proporção que esse caso tinha na época. Dequinha foi interrogado pelo governador do Rio de Janeiro, Celso Peçanha. E o Dequinha, então, claro que ele não ia aguentar pressão justamente pelos seus problemas mentais. Imagina, gente, o cara foi culpado pela, até então, uma das maiores tragédias da história do Brasil. O cara viu que 503 pessoas, sendo que 70% crianças, morreram por culpa dele. Não tinha como o cara aguentar. Então ele confessou o crime. E enquanto isso, um outro comparsa dele, o Bigode, ele se declarou inocente. Não sei como que o cara conseguiu também, mas ele se declarou inocente. Então, em outubro de 1962, o Dequinha ele foi condenado a 16 anos de prisão. Tá? Também não me pergunte como, mas ele foi condenado a somente 16 anos de prisão e 6 anos de internação em um manicômio judiciário. O Bigode ele também foi sentenciado a 16 anos de prisão e 1 ano em uma colônia agrícola. Já o Pardal, outro comparsa do Dequinha, ele recebeu uma pena de 14 anos de prisão, sendo que 2 anos em uma colônia agrícola. Após mais de uma década encarcerado, o Dequinha ele fugiu. Ele conseguiu planejar uma fuga, mas ele foi assassinado menos de um mês depois. É claro que um sujeito desse que causou uma das maiores tragédias da história do Brasil, ele não ia durar muito na rua, né? Ele foi encontrado com 13 tiros no Morro da Boa Vista, em Niterói, e até hoje o assassino do Dequinha nunca foi
encontrados. Fazer uma menção honrosa a um cirurgião plástico que se destacou muito nessa época do atendimento aos feridos do Gran Circus norte-americano, que é o Ivo Pitangui, que se destacou principalmente no desenvolvimento de novas técnicas de cirurgia plástica, que, claro, imagina, né, gente, com 800 feridos devido ao incêndio, nós tivemos muitos queimados que precisavam fazer enxerto de pele, precisavam fazer reconstrução facial, reconstrução da própria pele em si. Então o Ivo Pitangui ele se destacou muito no atendimento a essas pessoas. Então o Ivo Pitangui ele contribuiu muito no avanço da cirurgia plástica no atendimento a esses feridos. Então o Ivo Pitangui ficou muito famoso nessa época, recebeu várias condecorações do governo e etc. Então o Ivo Pitangui ele contribuiu muito no atendimento a esses feridos do Gran Circus norte-americano. Então, pessoal, esse foi o caso que nós tínhamos para comentar hoje. Lembrando que toda segunda-feira nós teremos vídeo novo aqui no canal. Então, se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, que isso nos ajuda muito a dar continuidade aqui no nosso projeto do canal Fatos e Provas. Então, pessoal, até a próxima segunda. E lembrando, se inscreva no canal que você nos ajuda a dar continuidade a esse projeto. Valeu!